Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo texto da fé, unimos nossos corações ao corpo de Cristo, contemplando sobre a sua vida, para aumentar a fé em nossos corações diante dos desafios, que muitas vezes é tomado de preocupações e pensamentos e emoções ruins, mas não podemos permitir que a nossa fé vacile diante das dificuldades. Não queremos ser guiados por emoções e sentimentos que são passageiros, mas sim viver pela fé. E a certeza na promessa de Cristo é a única verdadeiramente inabalável. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, nessa primeira dezena, nós queremos rezar por sabedoria. Sabedoria para dizer sim aos planos divinos em nossas vidas. Maria, quando recebeu a visita de São Gabriel, anunciando que ela conceberia a encarnação de Deus na terra, ela disse sim, faça-se em mim segundo as tuas palavras. Senhor Jesus, nós queremos dizer que muitas vezes nós não procuramos a Tua Palavra. Nós não dizemos sim aos Teus planos. Nós não confiamos o nosso futuro aos planos do Senhor. Mas, através do texto da fé, das nossas orações, nós queremos preencher o nosso coração de crença, de fé na Palavra que o Senhor nos traz, para entregar a nossa vida e o nosso futuro ao Senhor. Porque a Tua Palavra nos diz que aquele que perder, que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser que perder a sua vida, por amor ao Senhor, achá-la-á. E nós queremos nos achar em vida, porque o Senhor é a vida. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Senhor, nessa segunda dezena, eu quero rezar para que possamos ser testemunhas da presença do Senhor em nossas vidas. Maria, quando foi visitar sua prima Isabel, levou em seu ventre Jesus Cristo. E João Batista, no ventre de Isabel, reconheceu a presença de Jesus Cristo no ventre de Maria, e foi tomado pelo Espírito Santo, pulou e encheu-se de alegria. Senhor, quantas vezes nós estamos tristes, preocupados, porque não percebemos a presença do Senhor em nossas vidas. O nosso coração é tomado de pensamentos ruins, de preocupações, e não olhamos para a solução que está próximo de nós, para o que o Senhor nos proveu, para as nossas capacidades, para a nossa fé. E esquecemos, Senhor,
que o Senhor nos deu graças, nos deu dádivas e permanecemos tristes. Senhor, nos ajude a acreditar, a ter mais fé no Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados aqueles que acreditam, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Nessa terceira dezena, eu quero rezar para que nós tenhamos dependência de Deus. Para que nós entendamos que a dignidade mais importante é a nossa dignidade cristã. Jesus Cristo nasceu em uma estrebaria, em um lugar menosprezado, porque não havia lugar na hospedaria. Como rei, ele não desceu de nuvens, nem em meio a trovões, mas em um lugar humilde. E quantas vezes, Senhor, nós pecamos e reclamamos por não acharmos dignos a condição que nós vivemos, de não estar à nossa altura. Mas o Senhor, como Rei, veio em um lugar humilde, com muitos ensinamentos, e espalhou esses ensinamentos a toda uma humanidade. Senhor, que sejamos humildes e dependentes do Senhor, que nós possamos manter a nossa dignidade cristã à frente da nossa dignidade humana, que é aquela que tem como mais importante os olhos alheios. Queremos estar, Senhor, com a nossa dignidade cristã à frente de tudo. Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Senhor, nessa quarta dezena, nós queremos rezar por intimidade. Intimidade para que nós não apenas passemos, entreguemos ao Senhor os nossos problemas, mas que nós também possamos dedicar ao Senhor os nossos dons, os nossos talentos, compartilhar a nossa vida por inteiro, os nossos recursos, o nosso tempo. Quando Maria, após 40 dias do nascimento de Jesus, Maria e José
apresentaram no templo aquilo que eles tinham de mais valioso. Apresentaram o menino Jesus ao Senhor no templo de Jerusalém. E nós queremos apresentar aqui toda a nossa vida ao Senhor, os nossos projetos. Nós queremos consagrar. A sua palavra nos diz: consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus projetos serão bem-sucedidos. Senhor, nós queremos aqui dedicar tudo o que fazemos ao Senhor e nós temos a convicção de que seremos bem-sucedidos. Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Senhor, nessa quinta dezena, nós queremos rezar por reencontro. Nós queremos sempre reencontrar Jesus. Quando porventura nós pecarmos, nós falharmos, nós nos culparmos, nós errarmos, Senhor, permita que o Senhor nos abra uma porta para que nós possamos reencontrar Jesus. Numa viagem a Jerusalém, Maria e José se distraíram, perderam o menino Jesus e o encontraram. Ficaram maravilhados quando encontraram o menino Jesus entre os doutores, sacerdotes que ali estavam. E o menino Jesus os ensinava com respostas de sabedoria. E todos maravilhados com tamanha grandeza. Senhor, nós queremos reencontrar Jesus, sempre estarmos em sua busca, em qualquer situação que esteja. Não permita que nos afastemos por muito tempo de Cristo, mesmo que erremos, mesmo que pecamos. Permita com que nós possamos o reencontrar, porque Jesus Cristo é o verdadeiro caminho a ser seguido. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São Vicente, São Maurício, São Miguel, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Salve Maria, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do seu ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.